Do nosso quadro que a gente adora, você acredita? A toda hora nós dizemos assim, fulano tem muita sorte, tudo que ele faz dá certo, cicrano é pé frio, só tem azar, nada para ele vai para frente. Afinal, o que será isso que chamamos de sorte, de azar? Será algo do destino de cada pessoa? É vontade de Deus? Ou mera coincidência? O tema do nosso encontro com religiosos hoje é sorte ou azar? Você acredita? Agora é tudo de longe. Regina! Temos o Rabino de volta. Que alegria! Graças a Deus o Rabino está de volta. E eu continuo dizendo para vocês, não fomos ainda convidados para almoçar, nem sei se é almoçar, é o quê? For. É um brunch. Para degustar. Para degustar. Aqui na mesa? Mas aí teremos que fazer kosher. E aí nós celebraremos juntos. Hoje, por exemplo, o Rabino não comeria carne. Não comeria. Era carne de porco, né? Hoje não. Hoje então o senhor não ia comer. Mas a polenta comeria? Se for preparada de acordo com os critérios de kashrut, de acordo com os preceitos bíblicos, aí comeria e ainda poderíamos até abordar a pauta na mesa. Muito aí a bem, ideia, tá aí a ideia. Olha aí, tá vendo? Beleza. O padre comeria. Tudo. O quiabo, a polenta, a carninha. Não, o quiabo eu gosto demais, pelo amor de Deus. Também adoro. Ele fez um... E o Alexandre não veio, hein? O Alexandre não existe, olha lá. Aí não veio presencialmente ainda? Alexandre, você comeria o quiabo, a polenta, a carninha ou não? O dia que você me convidar, Regina, para estar junto com os dois e almoçar com você, claro que eu comeria. Ô, Alexandre, nós já te convidamos, eu já falei, nós vamos ter a enquete do nosso programa vai ser, você acredita no Alexandre? Que ele existe? Que ele existe, sim ou não? Juarez, você é mineiro, você é dos mesmos, você é do quiabo, eu estou junto com você. Quiabo, é verdade. Tudo bem, Alexandre? Tudo, graças a Deus, Regina. Prazer estar com vocês novamente. Todo nosso, sinta-se à vontade para participar, seja aqui ou seja pelo telão. Muito obrigado. Não é? Bom, o tema é sorte ou azar. Sorte ou azar é coisa de Deus? Quem quer começar respondendo? Pelo judaísmo, talvez o que as pessoas enxergam como sorte, em hebraico é mazal. Tem até aquela música. Mazel tov. Siman tov, mazel tov, mazel tov, siman. Na verdade, o mazal, ele vem da linguagem de nozel, que é um fluxo de energia positiva que desce e que influencia a vida daquela pessoa de forma positiva ou não. Os próprios meses no calendário judaico tem meses que são mais propícios para a alegria, como o mês de Adar, por exemplo, que foi o milagre da rainha Esther, de Purim. E tem o mês de Av, que é um mês que tem uma energia um pouco mais triste, porque o templo em Jerusalém foi destruído no mês de Av. Quais são os meses? São vários. Não, mas que corresponde aos meses. Tem o mês de Adar, que é a alegria. Isso. Mas corresponde ao mês Corresponde ao peixes, corresponde ao zodíaco de peixes. Não, mas é o nosso mês. Dependendo do ano é um mês. Mas entre março e... Por aí. É um mês positivo. É um mês de alegria. De alegria. Porque o povo de Israel foi salvo nessa época do extermínio. Foi nessa época. A milagre da rainha Esther, que está nas escrituras. É verdade mesmo. No exílio persa. E os meses de energia de energia triste? O mês de Av, por exemplo, foi o mês que o templo de Jerusalém foi destruído. Nós jejuamos no dia 9 de Av. O primeiro templo e o segundo templo foram destruídos nessa mesma data. E mais ou menos corresponde. Julho. Então... Por aí. Mas até metade. Porque mas julho depois ele fica alegre. Então tem uma correlação com signos. Com signos. Mas o que eu quero falar é que o judaísmo exige da pessoa não se limitar a isso. Ótimo. Não se limite a isso, porque se você se limitar ao seu mazal, de uma certa forma, você não vai conseguir viver da maneira correta. A própria matriarca Sara, ela ficou estéril por muito tempo. Se ela se deixasse levar pelo mazal dela, ela nunca ia engravidar. Se ela se deixasse levar pelas dificuldades do caminho, ela nunca ia conseguir superar e extrair daquelas dificuldades os ensinamentos. Não ia se superar. Não ia se superar. Então o Talmud ele fala, por um lado, o dia do aniversário da pessoa é um Mazal Tov, mas por outro lado nós estamos acima do Mazal. Nós estamos acima da sorte. Nós não podemos nos engessar e nos limitar apenas a esse conceito da sorte ou da energia negativa, que eu não... Padre Juarez, é coisa de Deus, então, sorte ou azar? O azar e a sorte, a pergunta é, você acredita em sorte e azar? Não, não acredito em sorte e azar, porque a sorte e o azar deveria, do jeito que a gente acredita, seria, de repente, alguma coisa que confluísse para que tudo corresse bem
ou para determinada pessoa em determinada situação, e o azar tudo corresse mal. De onde viria isso? Da vontade de Deus? Seria um Deus muito injusto, seria um Deus muito estranho, um Deus que desse sorte para alguns e azar para outros. Perverso, um Deus muito estranho. A sorte e o azar, a gente tem que ter um cuidado muito grande, e inclusive o Rabino lembra, nós não podemos limitar a isso, porque a sorte e o azar ela pode se tornar uma bengala para a gente justificar um monte de coisa na vida da gente. Olha, eu não e se acomodar. Se acomodar não deu certo porque eu sou uma pessoa azarada, então eu sempre dei azar na minha vida, sempre teve azar na minha vida. Então ele vai justificando o fato dele não ter lutado, o fato dele não ter estudado, o fato dele não ter corrido atrás, o fato... E assim também atribuir a sorte ao outro que trabalhou, que fez isso. Ele tem muita sorte. Para ele tudo dá certo. Para ele tudo dá certo. Ora, por que para ele tudo dá? Por que para alguns tudo dá certo e para outros nada dá certo? Justamente porque a gente vê um esforço muito grande da pessoa, um esforço muito grande para que aquilo desse certo. Agora, a sorte e o azar é uma coisa que acompanha a humanidade, digo assim, a noção de sorte e azar, porque você sempre atribui alguma coisa. Tanto é que o que nós mais temos são amuletos, né? Que busca a sorte, busca o azar, dão azar. Afasta o azar. Quanta coisa que a gente conhece. Ferradura, pé de coelho, aquela coisa tudo. Tudo isso tem um sentido por trás disso, um sentido que dá para explicar, mas tem que ter muito cuidado quando a gente fala assim, eu tenho sorte ou eu tenho azar, né? Não pode ser Você perguntou, é a coisa de Deus? Claro que não é a coisa de Deus. Ótimo. Alexandre. Super concordando com os dois, sobretudo com o padre, né? O Espiritismo diz o seguinte, não há sorte, não há azar. Mas antes, Regina, eu queria ler um trechinho, fui lá no dicionário, o que quer dizer sorte, quer dizer azar. Dicionário, não é Espiritismo. Olha, sorte, força invencível que se atribuem o rumo e os diversos acontecimentos da vida. Evento fora do nosso controle que influencia a nossa vida. Isso seria sorte, segundo o dicionário. E azar? Azar, falta de sucesso na realização de um objetivo. Ou ainda, e essa definição eu achei mais interessante, que eu não conhecia, veja que interessante. Azar vem da palavra azo. Azo, eu nunca tinha ouvido falar em azo. Azo significa dar motivo, dar causa, dar oportunidade, dar pretexto. Ou seja, é uma situação que significa abertura ou motivo para que aconteça algo. Ora, nessa definição, aí sim o Espiritismo está muito em linha com a história do azar. O Espiritismo fala, não existe azar, não existe sorte. Até como bem disse Juarez, se tivesse um acaso que ajudasse alguém por sorte, então Deus não existe, porque Deus coordena tudo, né? O que o Espiritismo fala é o seguinte, Deus faz as suas leis, que na verdade é a lei do amor. Quando você está fora dela, você sofre, que a gente pode chamar de azar. Quando você está dentro dela, você tem uma vida mais agradável, melhor, que nós podemos chamar de sorte, né? Então, nessa definição de que azar é dar motivo, dar chance das coisas acontecerem, aí sim o Espiritismo concorda. Se eu pinto e bordo, se eu arrebento tudo, claro que minha vida vai ser um inferno, vai ser horrível, porque eu causei. Não é que existe o azar ou a sorte. Mas aí, Regina, alguém podia falar o seguinte, tá bom, então não tem sorte? Não tem azar? Não. Tá, mas como é que você explica a loteria, que um ganha e outro não ganha? Como é que você explica o derby? Como é que você explica a roleta, né? Isso não é sorte, não é azar, isso é estatística, né? É uma probabilidade, tanto que algumas vezes a loteria acumula, ninguém ganhou, né? Então não tem esse lance de sorte e azar. Nós fazemos, como bem disse o padre, né? Nós fazemos a nossa vida. Batei, abri-se-vos-á, buscai, achareis. A gente fazendo, a coisa melhora. Alexandre, só falar uma coisa, o Alexandre, você já escutou essa palavra aso sim, a gente usa muitas vezes, a gente usa errado. Porque as pessoas falam assim, o pessoal fala asas, né? Deu asas para isso. Né? Vem de aso. Na verdade, é dar aso. O pessoal geralmente usa em português errado, mas é dar aso. Dar aso, é dar motivo mesmo. Dar motivo para que alguma coisa seja feita. Agora, é inegável que algumas pessoas são mais bem-sucedidas nas suas empreitadas, sejam elas de ordem profissional ou pessoal, do que outras. Então, por que algumas pessoas seria já uma predisposição, né, de acordo com a definição do Alexandre, seria uma predisposição a fazer com que dê certo, uma predisposição a perseguir o sucesso, ou essa pessoa tem ali uma pedrinha que vai sempre atrapalhando? Fica no ar, daqui a pouco vocês respondem. Então, olha, o Arthur não está aqui, ele está em férias, mas sim a Bruna, nossa colega aqui, está coordenando a pesquisa, porque no Instagram a gente quer saber a sua opinião. Você acredita em sorte ou azar? Olha, está disparado o sim. 74% sim, acreditam, e 26% não. Daqui a pouco a gente chama de novo o resultado da pesquisa. Tudo pergunta no ar e sai correndo. Qual que foi? Esqueci a pergunta. Algumas pessoas, parece que algumas pessoas...
Você sabe que existe, agora eu lembrei, você sabe que existe um pesquisador britânico chamado Richard Wiseman, que ele escreveu um livro chamado Fator Sorte, e ele diz assim, não, você pode influenciar na sorte. A sorte, ela pode ser decisiva na sua vida. E ele faz um estudo interessante. Ele faz um estudo e ele constatou que as pessoas consideradas sortudas, elas têm uma mente aberta, elas são mais sorridentes, elas são mais alegres e elas levam a vida com mais fluidez. As pessoas consideradas azaradas são muito ansiosas, são mais rabugentas, rígidas consigo mesmo e com os outros, e geralmente são pessoas que não têm... Quando a gente fala de mente aberta, a gente está falando de pessoa que, de repente, a mente aberta não tem preconceito, aceita o outro como ele é e tal. E o preconceito, o azarado, geralmente ele é mais mente fechada, mais conservador e mais preconceituoso. Então, na verdade, não é um fator sobrenatural, né? Está muito ligado justamente com isso. Ou seja, é uma constatação que se faz. Então você vê uma pessoa como o Rabino, assim, sempre sorrindo, sempre aberto e tal, aquela coisa e tal. O que faz dele? Um homem rico, porque esse homem é muito rico. Para complementar o que o padre falou, eu pego a Torá, que ela não desperdiça em palavras. Então, se a Torá escreveu 3 palavras a mais, sinal que nós podemos aprender com essas alguma 3 coisa palavras disso. E a Torá repete, aparentemente, algo que não necessariamente precisava ser repetido. Quando ela fala da vida de Sara, a matriarca do povo de Israel, fala que ela viveu 127 anos. 100 anos, 20 anos, 7 anos. Shnei Hayei Sará. Esses são os anos da vida de Sara. Por que repetiu? Acabou de falar que ela viveu 127 anos. Parece aquele sambista que repete, né? E lá vou eu. Já falou, para que repetir? Então a resposta da Kabbalah é a seguinte. A Sara, ela foi uma mulher que demonstrou que nós não somos escravos do nosso destino. Nós determinamos o nosso destino. Isso é interessante. Apesar dos mazalot, das influências, dos signos, ela poderia se acomodar e se deixar levar pelas dificuldades que ela teve que enfrentar com o marido, pelo sequestro, que ela foi sequestrada 2 vezes, ela engravidou, pelo tempo que demorou para engravidar, mas ela não, ela soube enxergar o conceito da mazal como algo que é construtivo, como algo desafiador, que vai extrair de si o melhor que você tem a oferecer. Então nós não podemos nos limitar a esse conceito. O judaísmo não acredita em sorte e em azar, e sim em mazalot, e sim em mazal tov, que em determinados momentos, existem sim influências, fluxos de influência. Mas, Alexandre, deixa eu te perguntar uma coisa. Não tem pessoas que a impressão que dá é que tudo que fazem dá certo, prospera, a pessoa está... aí a pessoa certa no lugar certo, mas ela não é melhor que a outra. Certa. Ela não é melhor que a outra por causa disso. Mas a gente não tem essa impressão, Alexandre, que algumas pessoas têm essa sorte e outras pessoas não têm? É curioso, Regina, quando eu sou empresário, tal, executivo, minha vida toda li a respeito disso, todo empresário, todo executivo de sucesso fala assim, eu tenho sorte, mas também eu ralei pra caramba. Né? Exato. Mas estou super em acordo com o que está todo mundo falando. Para o Espiritismo, é curioso, o Espiritismo diz o seguinte, que os espíritos inferiores sofrem pelo desejo, né? Tem o desejo de todos os prazeres e não conseguir realizá-los. Aí bate com o que o padre falou, inveja, ciúme, desgosto, ansiedade, raiva, desespero, tudo isso está ali. Então, essa pessoa não é azarada, é que ela fica querendo mais, ver os outros tendo, eu não tenho, isso é um horror, né? Já os espíritos mais avançados, eles querem menos, eles compreendem mais. Quanto menos você deseja, menos angústia você tem. Tem uma frase que eu nem sei se é do Espiritismo, acho que nem é, que fala o seguinte, mais rico é aquele que tem menos necessidade, não é necessariamente quem tem mais, né? Então, isso explica um pouco o que você perguntou, Regina, por que algumas pessoas parece que tudo dá certo? Isso. São pessoas que já estão mais avançadas, moralmente, intelectualmente, espiritualmente falando. Então a vida é mais suave. Não que não tenha problema, não que não deseje, mas não é aquele desespero, sabe? Então as coisas acontecem com mais suavidade. Os problemas também são encarados com maior suavidade. Então não é sorte, é o modo como a pessoa encara a vida. Mas tem uma coisa interessante que o Espiritismo fala. Nós atraímos os espíritos que estão ao nosso lado o tempo todo pelo pensamento. O que eu desejo? O que para mim é sorte? O que eu quero obter? Se eu quero obter muito sucesso, eu quero ganhar todas, eu quero ser um cara poderoso, eu quero ter muito dinheiro, opa, a espiritualidade que está afim disso vem ajudar. De qualquer forma, de qualquer jeito. Se você quer ser uma pessoa que aprende as coisas, que ajuda os outros, que apoia, que cresce moral, intelectualmente, também a espiritualidade vem ajudar. Outra espiritualidade. Então, sorte e azar também depende disso. O que nós estamos atraindo? Falou. Dá para entender isso como sendo uma energia que vem a lhe ajudar conforme seu desejo. Por isso,
cuidado com o que a gente deseja. Então tem um ponto comum aqui com nas três opiniões. O Rabino falou e o Alexandre falou uma coisa interessante. O mazal, né? Mazal que ele diz, esse fluxo, aquele que vem, né? No cristianismo a gente poderia chamar de graça, da graça de Deus. Deus concede graças, né? Os seus favores, né? São Paulo, quando é interessante, São Paulo, todas as vezes que ele escrevia suas cartas, ele não dizia, ou ele cumprimentava, ou ele despedia, nunca dizendo boa sorte e tal. Ele dizia duas palavras muito interessantes: graça e paz. Graça e paz. São duas palavras muito fortes. A paz é o cumprimento do judaísmo, shalom, né? E a graça eu conto com a graça de Deus, ou seja, com essa graça derramada sobre mim, né? E conto com a paz que eu vou promover também. Então, graça e paz, ou seja, Deus me dá a graça para que eu possa promover a paz. Graça e paz é o cumprimento de Paulo, que é impressionante, em todas as cartas ele faz. Vamos ver o que outros líderes religiosos pensam sobre esse mesmo tema. Existe uma crença falsa de que há um sistema mundial que interfere, causando sorte ou azar em algumas pessoas no mundo inteiro. De acordo com a religião islâmica, nós não acreditamos em sorte ou azar, mas sim destino. O que está atrás é uma confiança em Deus, que nada que me acontece foge ao controle dele. Se não aconteceu, é porque não era o meu destino. Se aconteceu, é porque estava determinado. Mas o importante é que eu tenha feito o meu melhor. Regina, a sorte não é ficar de repente rico sem fazer nenhum esforço, sem fazer nada. Eu creio que, na perspectiva bíblica, não existe sorte nem azar. Existem escolhas que eu faço. Algumas escolhas que eu faço estão erradas e outras certas. Se você tem pensamentos negativos, acaba atraindo a negatividade. E aí você vai dizer que azar. Não foi azar. Você atraiu. Azar ou má sorte é uma evidência de que a pessoa nada ofereceu à sociedade, aos vizinhos e à humanidade. Você atrai o que pensa, o que deseja. A forma como age em relação aos acontecimentos é o que vai determinar sorte ou azar. O que está ao nosso alcance é fazer a ação. Sorte, então, é algo a ser feito e não algo que se espera. Agir da melhor forma possível ajudará no crescimento espiritual e psicológico. Nós fazermos da forma correta, da melhor forma possível, com o maior esforço possível, com a melhor das intenções e esperar atingir esse resultado desejado. E se eu quero ser uma pessoa sortuda, então devemos pensar melhor se as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos sentimentos estão atraindo a sorte ou o azar. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. O meu abraço, cheio de saudade de vocês. Que bom que podemos nos encontrar hoje. Que bom que podemos dialogar. Sorte nossa. Agora, um ponto em comum de todo mundo, do pessoal que mandou depoimento aqui, do Alexandre, é que o seguinte, está nas nossas mãos. Sim. Né? Todo mundo convergindo para essa mesma questão. Está na nossa mão. O Rabino, até individualmente. Vou lembrar, Deus quando aparece para Salomão a segunda vez, ele aparece duas vezes para Salomão e ele diz, logo depois que o templo foi dedicado, consagrado, né? Isso o Rabino devia estar falando, mas eu vou falar. Deus fala para Salomão. Mas o padre Salomão, quer se converter ao judaísmo. Eu já falei. Eu trouxe o... Eu já falei, não. Tem que fazer a circuncisão. Isso eu não faço. Eu falei para ele, vou trazer. Aí quando ele veio, ele viu que o médico tinha Parkinson. Aí ele desistiu. Rabino, eu falei, eu até converto, não vou circuncidar. Não. Mas a segunda vez que Salomão... Que Deus apareceu para Salomão. Ele fala assim, olha, Salomão tinha feito uma grande oração da dedicação do templo. Aí Deus fala, olha, Salomão, tudo bem, eu aceito a sua... Ah lá, essa menina... Mudou, deixa eu te falar, é outra menina. E sabe por que a outra tá doente? Praga de padre. Cuidado, ó. Praga de padre pega. E você tá na minha lista. Não, mas pode concluir, padre. Você sabe que aí ele diz, olha, Salomão, tudo bem, o templo é da casa de Deus, o templo você vai ser e tudo que você quer, você vai ser próspero e tal. Mas se obedecer, porque se não obedecer,
Tudo vai ser tirado. Tudo vai ser tirado, tudo vai dar errado, ou seja... O livro de Jó é é uma muito palavra bonito. interessante para nós, porque a gente perde a palavra obedecer vem do latim obe audire, que significa ouvir, que é o primeiro mandamento, Shema Israel. É o hino nacional. Ouvir, né? Ouvir a Deus. Então, ouvir a Deus. Isso é uma grande, talvez a grande sorte, né, e como nós conduzimos a nossa vida. É a chave. É ouvir a Deus. O que Deus me fala para que eu possa conduzir, né? Deixa ela. Porque no fundo, a gente sempre sabe o que tem que fazer, né? As pessoas a falam gente que sempre sabe. Isso é verdade, a nossa consciência... A gente sabe. A gente sabe que tem que ser verdade, Regina. Isso Pode as concluir, pessoas que Rabino. falam que tem azar, elas estão se entregando ao acaso. Ela se entrega ao acaso, ela vai se esforçar menos. Ela vai se esforçar menos, ela vai ter menos sorte. Igual um empresário falou para mim, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Pois é, Isso isso mesmo. que o Alexandre falou. Agora eu preciso, já venho. Vamos dar uma olhada na nossa enquete? Que acredita em sorte e azar, estava ganhando com mais de 70%. Caiu um pouquinho. O que acredita? Acredita em sorte e azar? 67% sim, 33% não. Viu? Tudo bem? Você acredita? Aqui, quem topa. Agora, o seguinte, tem gente que se apega, como no começo da nossa conversa que o padre mencionou, uma pedra, um amuleto, um pêndulo, uma medalha, acender uma vela e tal. Isso é um poder psicológico, isso não tem poder nenhum. Qual o efeito desses artifícios para o nosso dia a dia? Para viver melhor, para ter mais sorte, digamos assim. Quer começar, Alexandre? Alexandre começa. Quero dizer o seguinte, talismãs e objetos bentos dão muita sorte mesmo e trazem prosperidade para aquele que vende. Eu sabia. Para esse cara dar um dinheiro louco. Né? Não precisa, não tem nenhum sentido, é o que o padre falou, né? E outras coisas, lentilha no bolso na hora de passar o ano, roupa branca, pular 7 ondas, olho grego, tudo isso é gostoso, é bacana, é legal, imagem de Buda, de elefante. Tudo isso não tem nenhum efeito. O efeito é o que nós agimos sobre a nossa vida, né? Assim diz o Espiritismo. E tem um caso curioso, Regina, eu quando estava começando o Espiritismo, bem no comecinho, eu perdi emprego. Eu briguei com meu chefe, fiquei demitido, fiquei 6 meses sem emprego. E aí fui no centro espírita da minha irmã, que é kardecista e tal, e me recomendaram banho de 7 ervas. Eu falei, gente do céu, mas Espiritismo recomendando banho de 7 ervas, espada de São Jorge, arruda, escambau. Por sim, por não, estava desempregado, comprei e fiz o banho de 7 ervas, perdi minha banheira, porque ela ficou verde pro resto da vida. Mas tomei o tal do banho. Mais tarde eu fui perguntar, falei, mas por que disso? O que acontece? E me explicaram o seguinte, não tem nenhum efeito, mas você precisava acreditar, você precisava se fortalecer para arrumar emprego. É um artifício. Olha que interessante, né? Então, talvez ajude no sentido de você pensar que vai funcionar, mas de fato, para o Espiritismo não faz nenhum sentido isso. Olha, é impressionante. O Rabino Rio gostoso. Mas eu fico impressionada a inteligência e a lucidez do Alexandre. Eu acho muito interessante, é muito bom. Ele tem que vir aqui presencial. Para eu acreditar também. Mas é impressionante, porque o que ele falou é muito... Claro que a força, o poder não está nas coisas, na pedrinha, na coisa e tal. Mas as pessoas... Tem um efeito psicológico. Mas nós somos seres simbólicos, nós precisamos de símbolos, né? Nós temos códigos, né? A vestimenta é um código, né? Sem dúvida. O colarinho que eu uso é um código que eu uso. A kippá. Né? O kippá é um São código. os hábitos que influenciam o caráter. A vivência influencia no estado emocional. Sim. Isso é natural. Então, na verdade... Há controvérsias. Mas essas coisas do... Mas o poder não está numa coisa. Tá? E a gente sabe que todas essas coisas que a gente supostamente fala, dá sorte, dá azar, tem toda uma história por trás disso. Esse dia eu falei, eu acho que foi aqui mesmo que eu falei, né? O cruzar os dedos, né? Que o cruzar os dedos vem de um costume no início do cristianismo que as pessoas, elas eram, o cristianismo era perseguido, né? Perseguido. Então, como você não podia usar nenhum símbolo cristão, você fazia a cruz. Você fazia a cruz com os dedos, né? Não foi aqui não, padre. Que interessante. Você fazia... Então, como você não podia usar a cruz, então você achava que a cruz lhe protegia. Fazia com os dedos. Você fazia com o dedo das cruzes. Então, isso que passou a ser um símbolo de evitar, sorte. Evitar a má sorte ou o azar. A má sorte e tal. Né? Assim como a ferradura. A ferradura, os gregos acreditavam que o ferro afastava, então usava-se algum objeto de ferro. Então, sempre se acredita em alguma coisa, claro, mas não há fundamento, nem científico, nem nada. Não há fundamento. Mas o Alexandre falou uma coisa, de repente você precisa acreditar em alguma coisa, né? Você precisa colocar, na Igreja Católica a gente usa muitos os nomes são chamados, dito, sacramentais. Um escapulário, uma cruz, uma medalha. Justamente
com esse sentido. Não existe a força que saia daquilo. Não existe. Não. É o significado para você. Me lembra que eu posso acreditar. Me lembra que eu posso acreditar, não naquilo que eu estou usando, mas naquilo que representa, né? Precisamos encerrar. Alexandre, você quer começar? Porque, inclusive, você não concordou com algo que foi dito aqui. Alexandre, pessoal, só uma coisa. Todos vacinados aqui. Exato. Todo mundo usa máscara. Olha, eu sou a rainha do álcool em gel. Então, pode vir sossegado. De verdade, Alexandre. Ninguém é mais chato que eu. Alexandre, é alguma coisa pessoal? Tem o almoço do Nagata, não? O almoço do Nagata a gente faz um pratinho, porque a mesa não dá pra gente ficar todo mundo junto, porque é sem máscara, mas a gente faz um pratinho pra você, pronto. Tô brincando, não, mas eu estarei aí, no próximo estarei sim, A mais chata que sou eu, fique sossegado. Então venha, hein, ó. Estarei aí. Mas olha, o que eu discordava do que o Juarez está falando? Eu entendo isso, tanto que falei, né? Eu precisava dessa coisa e tal, mas é uma muleta pra gente. A gente tem que se desenvolver a ponto de confiar em nós mesmos. Isso Deus eu nos dá concordo com o Alexandre. Nós temos inteligência, nós podemos ir adiante, não precisamos dessas coisas. Enquanto a gente precisar de uma coisinha pendurada no pescoço, de um sal grosso, de uma pedra, de um aprisionamento, patuá, né? de um crucifixo, a gente não vai cuidar de a gente ter o esforço para fazer por merecer uma vida boa, que é o que mais importa. Alexandre, tá me ouvindo? Sim. Sim. Por isso que a reza é poderosa. Porque ela não muda a vontade do Eterno, e sim, ela muda o caráter de quem está rezando. Muito lindo isso. Isso mesmo. Muito lindo. Quer aproveitar das redes sociais, Rabino? Meu Instagram, todos estão convidados. Não, fala do seu livro que você vai lançar. É verdade. É verdade. Nada como ter amigos, hein? Meu assessor de imprensa. Você sabe que eu vou, dia 9 de novembro, eu vou estar na Livraria da Vila. Isso. Qual delas? Do Shopping Pátio Higienópolis. Tá. A partir das 6 da tarde. Uma noite de autógrafos do meu livro, que já foi lançado, mas devido à pandemia, ainda não foi o lançamento na livraria. Então estão todos convidados. Dia 9, toda a audiência. Dia 9, a partir das 6 da tarde, até a última pessoa se retirar. Teria que ser em Higienópolis, Em Higienópolis, um bairro que tem poucos judeus. É verdade. Mas nossas redes sociais são Rav Sani. Meu nome é Sani e Rav em hebraico é Rabino. Então Rav Sani, S-A-N de navio, Y. É só achar a bolinha. Peraí. É só achar a bolinha. Para a câmera chegar aí. Rav Sani, olha lá, R-A-V, que é Rabino em hebraico. Sani, S-A-N de navio, Y, Rabino Sani. Todos muito bem-vindos. Eu estou lançando o meu livro aqui. Aqui, ó. Eu lancei aqui no Mulheres. Aqui, ó. Esse livro aqui, ó, eu até vou deixar para. Esse livro aqui eu fiz um livro sobre. A semana mesmo que ficou pronto o livro. Sobre. É uma enciclopédia sobre o Natal. Todos os símbolos de Natal. Aliás, ficou um livro muito bonito. O livro ficou lindo. Todos os símbolos de Natal, trazendo aqui explicando um por um dos símbolos de Natal. Depois eu trouxe aqui uma compilação, um estudo sobre as antífonas do Ó, que é muito bonito. As antífonas do Ó são 7 invocações sobre Jesus com as antífonas. Uma novena de Natal e também aqui tem nesse livro, tem uma coisa muito preciosa. Uma oração para ser feita sobre a ceia de Natal. Na ceia de Natal você reúne a família, reza agradecendo a ceia. Antes da ceia. E também uma oração para ser feita com a família diante do presépio, colocando o menino Jesus no presépio. Na manjedoura. Os meus livros pode acessar nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, ou no meu site www.padjuarez.com.br. Lançamento do livro aqui no Mulheres. Juarez com Z. Com Z, isso mesmo. Diga, Alexandre. Não, nada. Livros meus não tem nenhum novo. Estou escrevendo um novo agora, Regina. Quando sair eu te falo. Mas tem os 2 antigos aqui, tem alguns anos, que é a vida na visão do Espiritismo e a morte na visão do Espiritismo. Agora que a gente está indo para essa semana do comemoração dos mortos, né? Como é que chama? Finados. Então, a gente atenta a isso, com esses 600 e poucos mil mortos, essa catástrofe poderia ter sido minimizada, né? Mas enfim, esse é outro assunto. Também a morte está muito presente. Então, esclarecer sobre a morte sempre é bem-vindo. E a gente te acha nas redes sociais como, Alexandre? No Instagram, @Alex Caldini. Caldini é C-A-L-D de dado I-N-I. Caldini. Do jeito que fala, Caldini. Ótimo. Isso. Meus queridos, muito obrigada. Na próxima vez, então, seremos 4 nessa sala. 4. Padre Juarez, é um prazer te conhecer pessoalmente. E Alexandre. Será um prazer. Eu já falei, eu tô meio desconfiado que o negócio é meio pessoal com a gente aqui. Ó. Vamos saber na próxima edição. Vamos saber. Vocês vieram na mesma moto? Hoje sim, né? Eu peguei ele na casa dele. Aí
até breve, meus queridos. Muito obrigada, viu? Privilégio nosso tê-los aqui. Você sai primeiro ou a gente sai? Quem que sai primeiro? Tanto faz, estamos em casa. Tudo bem? Até mais. Meu xaraia. Vamos tirar foto. Meu celular. Privilégio, né? Privilégio, bonito, eu comer.